O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Roberto Cláudio, ex-prefeito de Fortaleza. Dr. Roberto, obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV da Transparência. Eu pergunto ao senhor, o senhor já está realmente totalmente desligado do PDT? Primeiro, Edson, prazer voltar aqui, conversar com você e, obviamente, com a sua audiência. Sim, eu me desfiliei formalmente do partido. Na semana seguinte em que anunciei a saída do PDT, eu já enviei uma correspondência formal ao partido, me desligando não só das funções partidárias que eu ocupava, eu era membro do Diretório Nacional, presidia também o Diretório Municipal e fiz não só a desfiliação formal junto ao Tribunal Eleitoral, como também comuniquei a minha saída desses órgãos colegiados do PDT. Então, estou agora sem filiação por enquanto. Bom, o senhor, eu já ia perguntar exatamente se o senhor estava no limbo ou já teria alguma filiação. Mas o senhor tem já pretensões de se filiar a um partido, e esse partido é realmente o União Brasil, depois que foi firmada essa federação do União Brasil com o PP, Partido Progressista? Sim, eu tive contatos já com a direção estadual, que aqui é presidido pelo capitão Wagner. Também tive contato com o presidente nacional do partido, que é o Rueda, com o presidente da fundação do partido, que é o ex-prefeito, meu colega como prefeito por 8 anos, eu aqui, ele em Salvador, o Antônio Carlos Magalhães Neto, ACM Neto. E também tive contato também com o presidente do Progressista, que é o senador Ciro Nogueira. Estou falando do senador Ciro Nogueira porque a indicação é a formalização de uma federação. Apesar dos dois partidos continuarem mantidos enquanto instituições partidárias próprias, no caso União Brasil e o Progressista, eles irão funcionar por 4 anos, como prevê a lei da federação, enquanto um único partido, a única federação partidária. E tão logo o combinado nosso com a direção estadual e com a direção nacional do União Brasil, foi tão logo acontecesse a formalização dessa federação dos dois partidos, eu me filiaria. Há uma previsão que ela aconteça agora na primeira quinzena de julho. A partir do dia 9 começarão os encontros dos dois partidos e se imagina que em poucos dias isso tenha um desfecho e haja a formalização do que será um novo partido, a Federação União Brasil Progressista, que contará inclusive com 106 deputados federais, será a maior força partidária do país. E aqui também no estado do Ceará irá ter uma força importante, porque terá uma bancada federal de 5 federais, no caso 4 federais do União Brasil e um deputado federal do Progressistas, então é uma bancada muito significativa. Na Assembleia, hoje são 4 deputados do União Brasil e 3 deputados do Progressista. Então, de fato, passa a ser uma força partidária nacional e estadual de muita relevância. E eu deverei oficializar aqui no ato, aqui em Fortaleza, convidando membros do partido aqui do estado, mas também convidando nomes nacionais do partido, logo em seguida. Então, obviamente que tão logo se concretize, nossa primeira tarefa será fazer os convites e tentar conciliar uma data em que a gente possa juntar aí o maior número possível de filiados do estado e também de fora do estado. Isso para marcar a sua filiação? Para marcar a filiação e a oficialização da nossa entrada no União Brasil e a partir da filiação do União Brasil, agora também na Federação União Brasil Progressista, terá o nome de UP, União Progressista. Doutor Roberto, o senhor, durante todo esse tempo que esteve no PDT, formou um grupo de amigos que o mundo político cearense dizia que o senhor tinha os seus liderados dentro do PDT. Quando houve aquela cisão no PDT, em 2022, um grupo ficou com o senhor, dentre eles 3 deputados estaduais, depois foi acrescido mais um deputado estadual e alguns vereadores de Fortaleza.
nessa mudança do senhor, quando o senhor sai do PDT e vai se filiar ao União Brasil, esses seus amigos, tidos como liderados, o acompanharão ou não há ainda nenhuma conversação com relação a isso, ou há uma conversação em relação a isso e essa filiação, ida deles para onde o senhor está posteriormente? Primeiro dizer que toda a minha decisão de ter saído do PDT e ter me filiado à União Brasil, né, ainda não me filiado, mas de me filiar à União Brasil, foi conversada, construída com esse grupo político nosso, que continua no PDT, boa parte dele. Conversei com o governador, ex-governador, ministro Ciro Gomes, com o ex-prefeito Sarto, conversei com vereadores da cidade de Fortaleza, com militantes que não exercem cargos eletivos, mas que são quadros importantes desse nosso grupo político, enquanto gestores, enquanto pensadores também do nosso projeto, e conversei, obviamente, também com os 4 deputados estaduais do PDT. Como eles têm um prazo, né, os mandatários atuais, deputados federais e estaduais, têm um prazo até abril do próximo ano para tomarem essa decisão para qual partido seguirão. Então, obviamente que eles irão avaliar a circunstância até abril do próximo ano. Eu, obviamente, adorarei e trabalharei para que eles venham também para o partido, mas respeitarei, obviamente, a decisão de cada um dos 4, e o mais importante é contar com a amizade, com a lealdade, com a confiança e com o trabalho que a gente tem construído a muitas mãos enquanto grupo político na oposição aqui ao projeto que eu considero fracassado, de retrocessos do PT aqui no Ceará. Então vamos avaliar as circunstâncias eleitorais de cada um, obviamente, cada um vai avaliar a sua circunstância, né? E vamos avaliar também a circunstância dessa frente de oposição. Eu estou indo para o União Progressista, mas há outras forças partidárias que estão compondo, né, essa oposição, que são importantes e que precisam ser também, a gente precisa conversar com cada uma delas na construção das chapas proporcionais do próximo ano. Tentar ser útil no que eu puder, ajudando não só o meu futuro partido, mas também outras forças partidárias de oposição. E aí estão no rol dos partidos de oposição, nesse momento, o próprio União Progressista, né, o PL, o PSDB e também o Avante. Esses são os partidos que hoje, né, são partidos publicamente, declaradamente de oposição ao projeto do PT aqui no estado do Ceará. O senhor falou que tinha conversado também, o senhor nominou alguns pedetistas e citou o ex-governador Ciro Gomes. Tem se falado muito ultimamente que ele também deverá deixar o PDT e aí seguiria para o PSDB. Nessa sua conversa com ele, apareceu essa ideia de ele sair e ir para o PSD ou não, o PSDB ou não? No momento que tratei da minha desfiliação e filiação à União Brasil, nós não conversamos sobre a filiação do próprio Ciro, né? O Ciro continua filiado ao PDT, tem um convite público, inclusive já acompanhado pela própria imprensa nacional e estadual, do PSDB para um eventual ingresso dele, né, no partido. Mas até onde eu tenho conhecimento, o Ciro ainda não tomou essa decisão de que se ficará no PDT ou seguirá eventualmente para o PSDB. Então essa é uma decisão ainda não tomada. O Ciro continua afiliado aos quadros, né, do PDT. Aqui eu vou fazer 2 perguntas numa só. O senhor falou aí que, junto com os outros partidos que formarão esse grupo de oposição, o senhor ia conversar com todos, tentando organizar uma chapa proporcional. Isso foi um engano do senhor, dizer que vai estar trabalhando na chapa proporcional, ou já está acertado que o senhor vai para uma majoritária e... Não, o que eu falei é que
que, como membro de uma frente de oposição, e essa frente conta com vários quadros, você tem no PL lideranças como o André, o Carmelo, a Priscila, dentro da União Brasil, né, o Wagner, que é o presidente, mais outros três deputados federais que estão interessados, obviamente, também na montagem da sua chapa. Você tem o PSDB também com a ambição de fazer deputado federal e fazer uma bancada de deputado estadual. E como membro desse coletivo, envolvo o senador Tasso, o ex-governador Ciro, as lideranças jovens do PL e eleitoralmente fortes do PL, o capitão Wagner, o Danilo, por exemplo. Há uma preocupação nossa coletiva com essas oposições, né, da gente montar, faz parte do projeto majoritário, quem quer que o represente, faz parte do fortalecimento do projeto majoritário, montar chapas fortes, em especial para o Parlamento Federal. Essa é a grande ambição de todos os partidos. Hoje, em virtude do tempo de TV, em virtude do fundo eleitoral, em virtude da relevância que o Congresso Nacional passou a ter nos últimos anos, há uma preocupação nacionalmente dos partidos, isso acaba se espelhando em nível estadual, em montar chapas competitivas, fortes, que façam o maior número possível de deputados federais. Eu estimo, e não quero aqui estar chutando quantos em cada partido, mas a gente fazendo um exercício, eu com o pessoal do PL, com o pessoal do União Brasil, do próprio PSDB, nós estimamos que é possível que esses três partidos apenas, PL, UP e o PSDB, possam fazer com muito pé no chão, possam fazer mais da metade da bancada federal cearense. Isso é importante pela mensagem política que a gente está dando para o futuro Congresso em Brasília, mas isso é também importante para o projeto majoritário das forças de oposição. Então, com os pés no chão, por isso que eu digo que tenho dito que a gente está conversando entre a gente para, obviamente, cada partido preocupado com a sua chapa proporcional, mas também entendendo que quanto mais parlamentares a oposição fizer aqui no estado do Ceará, melhor será para essa frente de oposição ter força em Brasília, mas certamente, de forma pragmática, será também muito importante para o fortalecimento da chapa majoritária que eventualmente venha a ser construída. Não foi um ato falho, não. A bancada cearense da Câmara dos Deputados, que será eleita em 2026, será acrescida de um deputado, são 23. Então, quando você fala na metade, o mais um deve estar pensando em 12. Exatamente. Hoje os analistas políticos que nós temos aí estão dizendo que é possível que o União Brasil faça os 5 deputados que tem hoje, né? O PL que venha a fazer também 5 deputados. Ou 6, viu? Né? Aí o senhor está contando com mais um do PSDB, com mais um do... Exatamente. Boa bancada. É uma bancada forte. E assim, isso dá, Edson, isso dá base também para a construção do projeto majoritário. A gente tendo candidaturas proporcionais fiéis ao projeto majoritário e com força eleitoral, nós teremos alguns candidatos que terão votações, na minha cabeça, muito expressivas. Eu não quero aqui citar para não gerar ciúme, mas pelo menos um deles eu posso citar, né? A candidatura, por exemplo, do André Fernandes deverá ser uma candidatura muito bem votada, historicamente bem votada, em virtude já do histórico dele de votação enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, mas principalmente pela excelente performance que teve nessa última campanha de Fortaleza. E vou parar por aqui para não cometer nenhuma omissão. Como? Ciumadas e omissões. Mas a gente tem muita fé, inclusive, de candidaturas dentro da União Progressista, que serão candidaturas fortes, eventualmente muito fortes, e que podem ajudar também a composição dessa chapa proporcional dentro do UP. Doutor Roberto, o senhor conversou bem ou conversou muito? Bem e muito. Com os dirigentes dessa federação, com o presidente do União Brasil, o deputado Rueda, e com o
dirigente máximo do PP, o senador Ciro Nogueira. Adiantou-se nessa conversa alguma coisa em relação à disputa majoritária no Ceará? Sim, há uma disposição de ambos, né? Obviamente que a preocupação são duas lideranças nacionais de dois partidos muito importantes hoje no Congresso Nacional e são duas lideranças que estão preocupadas, obviamente, com o futuro do Brasil primeiro. Essa é a grande prioridade, inclusive, dita pelos dois, da formação da federação. É construir um projeto que dê alternativa ou com a candidatura própria, ou em apoio a uma outra candidatura de oposição, né, ao Brasil. Então, a federação deverá seguir o caminho de oposição na eleição de 2026 ao projeto do PT. Essa foi a sinalização que eu recebi de ambos. E também, mais especificamente até do presidente da União Brasil, né, uma disposição, inclusive, da federação, porque aqui no estado do Ceará, em virtude da União Brasil ter 4 deputados federais, o comando da federação ficará com a União Brasil. Houve lá um entendimento entre os dois partidos que, onde houvesse uma bancada bem superior à outra, o partido que tem a maior bancada, mais deputados federais no estado. Isso tem algumas exceções, porque há bancadas que são semelhantes, mas em 18 estados, pelo menos, ficou acordado de forma logo imediata que, em virtude de bancadas de um partido serem maiores do que a do outro, o partido com a maior bancada ficaria no comando da federação. E aqui, no caso, União Brasil é quem terá o comando da federação. E a sinalização que tive, inclusive recente, do presidente Rueda, é que aqui também no Ceará, o União Brasil irá compor a frente de oposição ao PT em 2026 e com desejo, inclusive, de participar da composição majoritária, né, dessa frente de oposições para o próximo ano. Então, há não só a disposição de estar na oposição em 2026 aqui no Ceará, mas principalmente de compor a chapa majoritária que irá se apresentar aqui no estado do Ceará no próximo ano. Doutor Roberto, é comum se dizer aqui no Ceará que gato escaldado de água fria tem medo. Os cearenses ainda lembram, pelo menos os cearenses que militam mesmo na política, se lembram do episódio de 2022 aqui, em que o senhor acabou sendo vítima. Isso não o motiva a temer? Não, eu acho que há uma identidade, Edson, e afinidade de preocupações das direções nacionais desses dois partidos com a nossa militância política do Ceará. E que afinidade e preocupações são essas? É o projeto do PT nacional e estadual, que em ambos os locais está produzindo a vida do cidadão economicamente pior. O dinheiro do cidadão tem tido o menor poder aquisitivo do que tinha antes. As pessoas estão comprando menos com o mesmo dinheiro. A gente tem tido um agravamento severo da situação da violência no país inteiro, mas aqui no Ceará, muito marcadamente, em que a gente passou a ter a mais alta taxa de homicídios de todo o país. A gente vem enfrentando, né, um governo federal e um governo estadual que gastam muito, mas principalmente gastam mal, e tem gerado em ambos os casos, ambos os governos do PT, buracos nos orçamentos públicos. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, depois de anos em que a gente manteve o Ceará como exemplo de austeridade e rigor fiscal, o Ceará passou a ser um estado deficitário. O déficit, o buraco do déficit primário é de 1 bilhão esse ano. Se for somar com a dívida pública, com os juros e amortização, dá mais de 4 bi só esse ano. Mas esse déficit primário vai subir, segundo o próprio governo do estado, vai subir de 1 para 2,4 bilhões no próximo ano. Um aumento de 240%. Então, isso demonstra a irresponsabilidade, a ineficiência, o desperdício, e, inclusive, no caso do Ceará e do país, um conjunto de denúncias de corrupção que fazem o dinheiro do cidadão valer menos.
esse dinheiro que está sendo cobrado, e o contrassenso é que a fórmula de Brasília do PT é a mesma fórmula do PT daqui. Aumenta tributo, aumenta imposto, mas aumenta o gasto mais rápido do que aumenta imposto. E gasto com desperdício, com corrupção, com gastos sem repercussão de investimento, sem repercussão na vida do cidadão. Então esse modelo do PT, que é um modelo que aprendeu a tributar muito e a gastar mal, ele tem sido rejeitado nacionalmente pelo que está acontecendo em Brasília e tem sido muito criticado e rejeitado também aqui no estado do Ceará. Então essa afinidade de pensamento e essa afinidade de preocupação que as direções nacionais do União Brasil e do PP têm e que nós aqui localmente temos, é a segurança de que é preciso, para o bem do Brasil e para o bem do Ceará, a gente apresentar um projeto alternativo que sinalize com um Brasil que gaste melhor, que tenha uma administração pública com muito mais austeridade, que faça investimentos públicos em áreas que sejam de necessidade do povo, como a segurança, a saúde e a educação, por exemplo, mas que tenham repercussão no desenvolvimento. E entender que desenvolvimento e progresso não se faz só pela mão do Estado, não é o Estado só arrecadando, é o Estado induzindo investimento, criando um ambiente propício para que o investimento privado dirija o processo de desenvolvimento econômico. E não imaginar que o próprio Estado é quem vai fazer, como o PT acreditou no passado e continua acreditando, artificialmente produzir voos de galinha simplesmente pelo aumento eventual de consumo, pela transferência de renda que o governo dá. É preciso mexer com a estrutura produtiva do país. É preciso modificar, né, a premissa e o parâmetro de como se constrói progresso sustentável. E é isso que nós compartilhamos enquanto crença, e é por essa razão, principalmente, que eu creio muito nas nossas afinidades de caminhos, né, dos diretórios nacionais do União Brasil e do Progressista, e com o caminho que a UP tomará aqui no Ceará, que é um caminho de apresentar um projeto de mudança, de alternativa e principalmente de uma prosperidade palpável, visível à população. O PT tem dado demonstrações que não sabe governar. O PT sabe fazer marketing bem, sabe produzir narrativas contra os outros muito bem, mas tem uma terrível incapacidade de administrar bem o recurso público. Você viu algum governo do PT no Brasil, né, que tenha tido um ciclo sustentável, que não tenha produzido dívida, retrocesso, atraso depois de um certo tempo? Olha a Bahia. A Bahia tem 20 anos de PT. 20 anos de PT. Os indicadores da Bahia, ao longo dos últimos anos, estão todos em queda. Indicadores econômicos e indicadores sociais. O Ceará só tem 10 de PT. Se você olhar, a gente está piorando em tudo, Edson. Conta pública está pior. O Ceará passou de novo a ser um dos estados mais pobres do Brasil. Temos de novo a segunda pior renda domiciliar de todo o país. Somos o segundo estado mais dependente do Bolsa Família. Isso quer dizer o quê? Do montante da renda domiciliar, nós somos o segundo estado que mais depende do Bolsa Família e não da renda vinda do trabalho. Somos um estado em que até a educação, que ainda anda bem no ensino fundamental, está piorando no ensino médio. A nossa saúde cearense é um caos. E a violência, como eu disse, tem feito do Ceará, para nossa vergonha, pavor e medo, né, um ambiente confortável, né, para que o crime possa prosperar. Você viu agora só a matéria que nós temos o terceiro maior contingente, o terceiro maior exército, né, do PCC do Brasil. Perdemos apenas para São Paulo e para o Paraná. A conexão direta do Comando Vermelho entre o Ceará e o Rio de Janeiro foi desbaratada recentemente. A gente vinha denunciando há um bom tempo. E não por acaso o Ceará tem a mais alta taxa de homicídio do país. Então é isso que esse ciclo do PT tem produzido no Brasil e aqui no Ceará. E aqui ainda tem um agravante. Venderam para a nossa população um slogan que era um slogan bom de entender,
Quero o Ceará 3 vezes mais forte, elegendo Lula presidente, levando o ex-governador Camilo para o Senado e fazendo o Elmano governador, né, tudo ia ficar melhor na vida do povo, porque não ia faltar dinheiro nem apoio político para a vida melhorar. Hoje o Ceará virou um parque de obras paradas, inclusive do MEC, inclusive obras da educação. A gente tem centenas de obras hoje andando a passo de tartaruga ou paradas do Ministério da Educação pelos municípios cearenses. O Ceará, como eu disse, ficou mais pobre, relativamente em relação aos outros estados, mais pobre, mais desigual e com indicadores econômicos também em retrocesso, em atraso. Então, por essa razão, é que a gente entende que fazer oposição a esse momento tem um duplo sentido. Tem o sentido da coerência, porque nós perdemos a eleição no passado e não aceitamos ser cooptados e resolvemos ficar no caminho que o povo nos colocou, que é da oposição, mas há uma outra necessidade, que é de você apresentar, enquanto oposição, uma alternativa a isso. Criticar é parte da tarefa da oposição. E a segunda parte da tarefa a gente está fazendo também, que é construir um projeto alternativo, que possa iluminar o nosso povo de esperança, que é possível, de fato, mudar a estrutura, né, de montagem de um projeto de desenvolvimento, de prosperidade para o Ceará. Doutor Roberto, é um sentimento quase unânime na Federação, União Progressista, no União Brasil, PP, e também no PL, de que o senhor, filiando-se ao União Brasil, seria candidato ao governo do Estado. O senhor tem feito manifestações públicas, como a que acaba de fazer aqui agora, de oposição ao governo, mostrando a situação do Estado quanto ao seu orçamento fiscal, quanto à questão da segurança, quanto à questão da própria educação, enfim. Isso não é realmente um sinal de candidato? Não, Edson, eu não costumo negar os meus sentimentos e desejos, né? Eu fui candidato a governador em 2022, então é um sinal claro de que eu desejo um dia ter a oportunidade de poder contribuir com o meu estado na condição de governador e de poder ajudar a criar um ciclo novo, de ideias novas, de projetos novos, de pessoas novas que deem contribuições inovadoras ao estado do Ceará. Mas não faço disso uma obsessão, até disse, candidato eu já fui. Eu quero agora, na condição de membro da oposição, antes de definir quem são os nomes que melhor irão compor essa chapa majoritária, é ser alguém que de forma desprendida, como muitos outros membros da oposição estão nesse momento, seja alguém que seja útil na construção desse projeto de oposição que a gente vai apresentar ao Ceará. Os nomes vão depender muito da condição eleitoral de cada um de nós, da união que a gente vai eventualmente construir entre as forças de oposição e da capacidade administrativa que a chapa majoritária tem que transmitir ao povo, tem que transmitir segurança de que não é só um projeto de mudança, é um projeto de mudança que dará à população segurança de nomes competentes, experientes, que possam conduzi-lo. Então, é a partir dessas premissas que a gente deve montar a chapa majoritária das oposições em 2026. E tem muita gente conversando sobre isso, cada um tem uma opinião diferente e nós temos vários nomes. A melhor coisa que tem é a gente ter nome sem ter obsessão. É ruim quando tem muito nome, mas é tudo brigando para ser a mesma coisa ou ser alguma coisa. Essa frente de oposição tem nomes como o do André Fernandes, do Carmelo, que por questões de idade não podem ser candidatos. Mas tem o Alcides, que já foi inclusive escolhido pelo próprio PL como um pré-candidato ao Senado. O PL deseja que uma das vagas dessa composição seja do PL e o PL internamente decidiu que o Alcides, que é um deputado estadual muito atuante, eventualmente é pai do André Fernandes, seja um pré-candidato, uma dessas vagas pelo PL. Mas as demais vagas e a composição
a ser construída, vai depender dessa trajetória que nós estamos fazendo agora e que vamos continuar a fazer. Nós temos nomes como o do próprio Wagner, que eleitoralmente é uma das forças mais importantes hoje do estado do Ceará. Nós temos hoje nomes com força eleitoral regionais importantes, como Moses Rodrigues, cujo pai é o prefeito de Sobral, como Roberto Pessoa, que é prefeito do Maracanaú, mas uma liderança estadual. Você tem a Priscila Costa, que é um dos talentos hoje da Câmara Municipal e que tem não só tido votações muito expressivas, mas tem sabido se comunicar muito bem com o eleitorado mais conservador aqui do estado do Ceará. E você tem nomes que são referências para o Brasil, dentro desse grupo da oposição, como o ex-governador Ciro Gomes e o senador Tasso Gereissati. E nós estamos conversando. Então, eu acho que é a partir dessas conversas, ouvindo a população, construindo o projeto, não só com esses políticos de mais densidade eleitoral, mas com outros quadros da política e fora dela, que nós vamos dar força, sentido e depois cara à nossa chapa majoritária. Doutor Roberto, a oposição já tem um projeto para apresentar, ou está elaborando um projeto para apresentar os cearenses, para dizer que, olha, se nós chegarmos ao governo, nós vamos fazer isso, aquilo outro, vamos fazer diferente do que está. Porque nós ouvimos falar aqui em plano de governo, a última vez que nós falamos disso, plano de governo realmente merecedor de respeito, foi na década de 60, quando o Virgílio Távora foi candidato pela primeira vez e que foi a governador e foi derrotado pelo Pascoal Barroso. Já naquela época ele apresentava o Plameg 1. Em 1962 ele foi candidato a governador, apoiado pelo governador que o havia derrotado, e ele apresentou o Plameg 2. Depois vamos lá para a década de 80, quando o Tasso foi eleito, mas o Tasso não apresentou um projeto, embora tenha feito... movimento, né? Exatamente, embora tenha feito uma revolução na administração pública cearense. E os outros governadores não apresentaram um projeto que nós pudéssemos dizer é um projeto que merece ser testado. A oposição hoje vai para a campanha sem esse projeto, ou só com ideias? Edson, antes de responder essa importantíssima pergunta, só para não cometer aqui nenhuma omissão, também lembrar o nome do senador Eduardo Girão, que está no Partido Novo, que faz uma oposição também muito forte ao governo estadual e também ao governo federal do PT. Edson, isso é fundamental. A oposição não pode ser só um grupo de pessoas que têm pensamentos comuns, críticos, justamente críticos por tudo que eu falei, a esse ciclo de hegemonia do PT que tem produzido, como eu disse, ao Ceará retrocessos, tem feito o Ceará dar passo para trás, em todas as dimensões. Não há um indicador social e econômico que você enxergue que esse ciclo de 10 anos do PT fez o Ceará melhorar. Eu estava até dizendo que se for em ranking, os rankings são bons porque eles dão a ideia comparativa entre os estados. Por exemplo, tirar pessoas da pobreza. O estado estava celebrando agora, um dado em capa de jornal, em propaganda, do número de pessoas que saíram da extrema pobreza e da pobreza. Como se fosse uma celebração do governo do estado, de uma ação do governo do estado. E eu fui estudar esse assunto. E depois o próprio governo federal produziu o relatório e mais recentemente a Fundação Getúlio Vargas e o IBRE produziram outros relatórios. A rigor, essa saída, esse número menor de pessoas da extrema pobreza no Ceará é um fenômeno nacional que tem acontecido pós-pandemia. Na saída da pandemia e na progressiva normalização das atividades, principalmente de comércio e serviços, passou-se a ter mais pessoas sendo incluídas no mercado de trabalho e tendo renda. Então, esse fenômeno aqui foi celebrado. Mas quando a gente bota a lupa, sabe o que aconteceu, Edson? O Ceará foi o último colocado do Nordeste.
O Ceará foi o penúltimo colocado do Brasil no estado. Então esses rankings são bons para a gente olhar para o lado e olhar como é que está perdendo espaço. Pernambuco aumentou em 32%, aqui vizinho, em 32% a renda domiciliar nesses 2 últimos anos, de 22 para 24. O estado do Ceará só aumentou 6 pontos alguma coisa. Então isso demonstra que o estado do Ceará está ficando para trás. Por isso que muitas vezes o governo manipula as informações para fazer propagandas que lhes interessam. Mas a verdade dos fatos é que o Ceará está perdendo competitividade regional e nacional. Você falou agora há pouco dos últimos planos que foram feitos e me recordo do movimento Pró Mudanças, que foi o movimento que antecipou um ano antes, está fazendo 40 anos esse ano, antecipou um ano antes a eleição do Tássio em 86. E esse movimento foi uma forma de montar um plano, foi um modelo de montar um plano, um modelo democrático, ouvindo setores diferentes da sociedade, para mudar um projeto de ruptura naquela época, que faz 40 anos próximo ano. Olha aí, Edson, olha como o Ceará vive de ciclos. Depois de ter vencido um ciclo de contas quebradas, mortalidade infantil recorde, analfabetismo adulto vergonhoso e uma participação econômica insignificante, isso era o retrato do Ceará pré-Tássio, né? O Ceará muda em alguns anos essa história, com o Tássio, com o Ciro e com muita gente, obviamente, com muitos quadros qualificados da administração pública, privada. O Ceará mudou e passou a ser referência em austeridade, passou a ser referência em educação, ganhou prêmios em saúde pela mortalidade infantil, industrializou o interior do estado do Ceará, criou basicamente o modelo de agronegócio que existe hoje no interior, e depois disso as coisas mais ou menos que pararam, tirando uma obra aqui, uma obra acolá, uma intervenção maior ou menor. Esse modelo que mudou profundamente o Ceará entrou num certo declínio, e esse declínio marcadamente aconteceu nesses 10 anos que o PT domina o estado do Ceará. Então a gente tem que partir do plano, e você tem toda a razão, o plano tem que partir desse diagnóstico e do entendimento ao povo cearense que é possível, porque a gente fez isso há 40 anos atrás. Em um cenário muito mais desafiador, eu digo, de tecnologias, de conhecimento, de intercâmbio de experiências, o estado do Ceará foi capaz de fazer isso. Então é possível o estado do Ceará sair desse buraco que o PT nos colocou, né? E a primeira ação da oposição, como eu disse, não é só apresentar a união de forças políticas que até pensam diferentes em algumas coisas, mas que se uniram para apresentar uma chapa competitiva. Isso tem que ser agregado de valor com um projeto, com começo, meio e fim. A gente tem conversado, um dos esforços importantes, Edson, tem sido a bancada de oposição da Assembleia. A bancada de oposição da Assembleia está toda terça-feira recebendo um empresário, um acadêmico, um político, um especialista para entender melhor os problemas que o Ceará vive e ouvir sugestões de temas ou de soluções, de caminhos que outros estados estão fazendo que o Ceará não está fazendo, qualificando inclusive o exercício do papel da oposição. Outro dia eu ouvi um representante do governo falando em fake news. Hoje, quem faz fake news é o governo do estado. A oposição, tudo que fala, dá uma referência, cita uma fonte, estabelece, inclusive, muitas vezes um dado ou informação do governo federal ou do governo estadual para fundamentar a sua crítica. E do lado do governo, o que a gente vê é o contrário, é o governo exercendo oposição, é o governo batendo em quem critica, né, e sem fundamentar em nada as suas propagandas cada vez mais ilusórias de um Ceará de fantasia que não corresponde ao Ceará da fome, da miséria, da dificuldade que muitos irmãos têm vivido. Eu, pessoalmente, tenho feito um exercício, Edson, que é semanalmente conversar com pessoas que estão fora desse... Muita gente está no governo há 20 anos, né? Tem gente que está aí no mesmo cargo há 20 anos. Eu fico imaginando qual é o estímulo de uma pessoa que está há 20 anos no mesmo cargo, a não ser receber o salário, né?
Porque a administração pública precisa de renovação, de sangue novo, ideia nova, gente nova. Esse ciclo aí do PT mantém as mesmas pessoas com os mesmos empregos, no mesmo lugar, de vez em quando faz uma trocazinha de um canto daqui, de um canto para ali, um é acusado de corrupção, desaparece com esse aí por 6 meses, mas daqui a pouco ele aparece em outro canto e assim vai. Essa é a lógica do governo do PT. Então, sem gente nova, sem ideia nova, não tem ciclo novo. Então, eu tenho tentado conversar com muitas pessoas que estão fora hoje dos governos, que têm uma visão hoje sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento, sobre oportunidade econômica, sobre ideias para a saúde, sabe, sobre soluções pedagógicas mais atrativas para a educação, sobre como conciliar a necessidade de manter o aluno na escola e hoje esse aluno viver com o celular, com a inteligência artificial de um lado, né, com acesso às redes do outro, como incorporar essas tecnologias no processo pedagógico, de como entender por que é que Goiás e São Paulo estão reduzindo o crime, e estão reduzindo mortalidade e o Ceará não está. Então, esse tipo de aprendizado a gente já está fazendo. Eu, pessoalmente tenho buscado conversar com muita gente e sim, a oposição, posso te antecipar, vai criar uma dinâmica, a gente está conversando sobre isso, uma dinâmica em que todos nós possamos participar, mas que possa envolver essas pessoas que estão fora, muitas vezes de cargos públicos, de órgãos públicos, porque não são do PT ou porque não são petistas, mas que tem muito o que dizer, tem muito o que falar, tem cabeças modernas, tem experiência internacional e que podem dar a esse projeto um ar, sabe, vanguardista, futurista, moderno, não esse Ceará do atraso que faz política aparelhando a educação e a saúde, sabe, que incha o Estado achando que se ganha uma eleição não é servindo melhor ao povo ou gerando progresso, mas sim cooptando as pessoas, calando as instituições, amedrontando os adversários políticos, porque é isso que o Ceará vive a esse tempo. Você parar para pensar, Edson, até um dia desses, até 8, 6 anos atrás, a educação do Ceará era blindada de interferência política. Hoje, os CREDs, que são essas direções regionais, e os diretores de escola voltaram a ser indicados, boa parte por petistas, estão aparelhando como aparelharam Fortaleza antes de mim. Antes de eu assumir a gestão em Fortaleza, todos os diretores de escola, de creche, de posto de saúde e de hospitais eram de indicação política de cabo eleitoral. Nós rompemos com isso. E agora o governo do Ceará, que tinha a mesma prática, se rendeu à politicagem, que está dando já resultado negativo na educação. O ensino médio está piorando. Eu falei uma coisa, Edson, eu gravei um dado e o deputado Cláudio Pinho levou esse dado à tribuna da Assembleia. Esse dado não está disponível porque ele é microdado, ele é um microdado no INEP, que é o Instituto de Pesquisas do MEC, mas o último Enem publicado é de 2023. E se você agregar esses microdados, você pode gerar indicador e gerar ranking. A gente tem muito orgulho da educação do Ceará, mas pouca gente sabe. O estado do Ceará foi o 25º colocado dos 27 estados brasileiros no exame do Enem das escolas públicas em 2023. A gente foi o antepenúltimo. E o exame do Enem não examina só o terceiro ano, é o conjunto do ciclo de aprendizagem, do ensino fundamental ao ensino médio. Eu tenho ouvido de professores e diretores que eles recebem os alunos bem no 9º ano dos municípios e eles conseguem, muitas escolas estão piorando ou atrasando o processo de aprendizagem desse aluno no ensino médio, por falta de qualidade do ensino médio, que é de responsabilidade do governo do Estado. Então, até na educação a gente está piorando. Então, o primeiro passo para esse plano é um diagnóstico claro, sem emoção, racional, baseado em indicador, com fontes fidedignas e precisas, para a partir daí a gente entender aquilo que vai mal.
e a partir daquilo que vai mal em cima disso, construir projetos alternativos. E aonde eventualmente tiver avanços setoriais, aonde tiver algum tipo de ação nova que tem dado algum tipo de efeito positivo, ter a preocupação de reconhecer, ampliar inclusive o escopo delas. Infelizmente, os indicadores do Ceará, os macroindicadores do Ceará, econômicos, sociais, não têm dado senha de que esse ciclo do PT tenha dado algum caminho que possa ser inspirador para a gente. Doutor Roberto Cláudio, nós temos que reconhecer o estado do Ceará é um dos mais pobres estados do país. E qualquer projeto de governo exige que se tenha recursos para implementar alguns investimentos necessários ao próprio desenvolvimento. Nós temos condições de gerar riqueza? O estado do Ceará tem condições de gerar riqueza? Sozinho, não. Na minha visão, nenhum estado sozinho, mesmo os mais ricos, são capazes de produzir desenvolvimento por si próprios. O estado tem que ser um indutor do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o estado tem que equilibrar injustiças e desigualdades e, com seus investimentos e ações, induzir a iniciativa privada a, junto com o estado, produzir um plano de progresso, de oportunidade, de emprego para o estado do Ceará. É um grande equívoco imaginar que o estado, e um equívoco que os petistas, alguns pelo menos, têm, de que o estado solitariamente é produtor de desenvolvimento. Está aí, os ciclos de crescimento que foram baseados apenas no consumo e no consumo por transferência de renda, são ciclos que não se sustentam, porque em algum momento vai faltar dinheiro para o Estado manter o mesmo nível de consumo que produz, algumas vezes, algum crescimento econômico dirigido especificamente pelo consumo. É preciso mudar as bases estruturais do desenvolvimento do Estado. E aqui no Ceará, por exemplo, a gente está conseguindo alfabetizar bem, a gente está falhando na transição do ensino fundamental, do ensino médio, e na preparação desse aluno após o ensino médio para o mercado de trabalho. Isso é gerar capital humano verdadeiro. Isso é uma condição produtiva importante. Então, investir numa nova educação mais dirigida ao mercado de trabalho, que mantenha o aluno no ensino médio não só pelo pé de meia, mas porque esse ensino médio é um ensino médio que tem qualidade, que está dando a ele ferramentas, instrumentos para ele ser um cidadão e um trabalhador muito mais atrativo ao mercado de trabalho, é a educação do futuro. Então esse é um caminho. O outro é escolher investimento público que induza progresso. Hoje a gente vê convênio do governo com o município para tudo que é de coisa, né? E o governo primeiro atrasando. Primeira coisa, o governo não paga. Tem convênio feito em 2022, que está sendo renovado agora, MAP, financeiro, a construtora já mudou porque quebrou, já tem outra construtora e o governo atrasando esse investimento. Mas é importante entender qual tipo de investimento está sendo feito que vai poder, por exemplo, atrair uma indústria ou ajudar a levar água para a agricultura irrigada, ou que vai eventualmente modificar, porque, vou dar um exemplo para você, eu tive em Caraizinho de Amontado outro dia, um pedaço do tesouro do Ceará, cheio de pousadas e hotéis, vivendo um problema básico, instabilidade energética. Boa parte dos hotéis funcionando com gerador, porque a subestação não dá capacidade hoje de atender a demanda de um polo extraordinário, que paga salários em média mais altos, sabe, que gera um tipo de turismo de renda mais alta e por isso mesmo aquece a economia da região, porque não tem uma subestação nova com capacidade para aguentar. É esse tipo de investimento que diretamente influencia no emprego e na renda que a gente precisa também se preocupar. Investimento em infraestrutura dirigido para a geração de emprego e renda. A terceira condição, Edson, é você desburocratizar o Estado.
a quantidade de gente que chega aqui e que vai embora reclamando que não consegue uma licença, que não consegue um interlocutores, né, do governo que deem prosseguimento. Você vai para uma secretaria, depois manda para outra, depois manda para a agência, volta para o governador. Parece que é o tempo todo pedindo favor para investir no Ceará. Sabe, a gente precisa ter um plano de desburocratização, mudar marco regulatório, como nós fizemos em Fortaleza, para poder agilizar processo de licenciamento, de alvará e uma cultura empreendedora dentro do governo do Estado. O último elemento, tributo. O nosso Estado é o tempo todo aumentando tributo para pagar a despesa de custeio. Deixa eu explicar melhor para o povo. O governador Elmano criou 17 secretarias, aumentou em 130% o gasto de terceirizado no primeiro ano, em 23. Como é que você entra no governo no primeiro ano e cria 17 secretarias e duplica, mais do que duplica gasto com terceirizado? Se não tem dinheiro para pagar, vai aumentar imposto. E o que é que gera o aumento de carga tributária? Afasta mais ainda o investimento privado. É preciso buscar de forma responsável, pé no chão, né, buscar uma redução dessa carga tributária do Estado do Ceará, para que o Estado também crie essa cultura de ser um Estado que recebe bem, cria condições mais favoráveis, um ambiente empreendedor, né, mais amigável para quem quer investir aqui. Foi assim por muitos anos. Empresário grande que vinha gerar 5, 10 mil empregos era recebido e tratado muito bem pelo governador, era acolhido pelo governo, era tido como prioridade. Isso se acabou no Estado do Ceará. Pelo contrário, então é fechando o que abriu no Ceará naquele tempo. Doutor Roberto, o senhor fez referência aí a esse movimento dos deputados estaduais de oposição que estão conversando com pessoas, e um dos últimos com que eles conversaram foi com o economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil. E ele disse lá para os deputados que o Estado ia terminar este ano de 2025 com um déficit orçamentário expressivo e já iniciaria 2026 com um déficit orçamentário logo de início de pouco mais de 4 bilhões de reais. Fazendo uma conta rápida sobre os volumes de recursos do orçamento do Estado, o Estado diz que vai arrecadar, pretende arrecadar, porque a arrecadação sempre é uma previsão, é uma estimativa, né? Pretende arrecadar 47 bilhões de reais em 2026. E já tem um gasto fixo de 48 bilhões. Está aí o 1 bilhão já de déficit orçamentário, que somado à conta de juros e amortização, supera os 4 bilhões. Então, se nós somarmos, o Estado vai gastar 25 bilhões com pessoal. Vai gastar 17 bilhões com o custeio da máquina. E vai gastar 3 bilhões com pagamentos de juros e amortização. Só aí nós temos 45 bilhões de reais. Ele estima arrecadar 47 bilhões, sobram 2 bilhões que qualquer outra dificuldade que surja ali, desaparece esse dinheiro. Em quanto tempo admite-se que o governo do Estado possa vir equilibrar as suas contas? Aqui não está equilibrado. Não. Em quanto tempo? Isso depende muito do esforço fiscal que será feito. Mas é preciso, no primeiro ano de governo, o governador olhar primeiro para esse aparelhamento que o PT montou de empreguismo, né, de mordomias e privilégios, inclusive de gente recebendo sem trabalhar, em todas as regiões do estado do Ceará, para poder ter força política e começar por aí.
Porque o cidadão de bem que recebe um salário mínimo, o que está trabalhando no Uber, o que está trabalhando na entrega e não tem nenhum direito, é o trabalho informal dele, o que está simplesmente dependendo da renda de transferência, ele está fora dessa festa. É um conjunto pequeno de privilegiados do poder que estão consumindo um valor exorbitante do Estado, que era para estar sendo transformado em direito para essa grande maioria da população. Está sendo transformado em mais cirurgia, em mais exame, em mais consulta, em mais vaga de creche, em mais vaga de educação profissionalizante, por exemplo, sabe, em mais capacitação para o trabalho. Então, a ineficiência, o desperdício da politicagem do PT tem que ser por onde o novo esforço fiscal do Estado do Ceará tem que começar. Segundo, hierarquizar a prioridade dos investimentos, né? Saber que tipo de investimento público é aquele que vale mais a pena, é aquele que repercute mais em emprego e renda, sabe? E não sair começando obra para não terminar. Isso é um crime. Quantas obras estão paradas e sem perspectiva de término aqui no estado do Ceará? Quanto de dinheiro foi, eu nem sei de cabeça, mas quanto dinheiro foi enterrado em obras que viraram monumentos aí, pequenas, médias e grandes. Agora arrumaram uma desculpa para o aquário, depois de quase 200 bilhões enterrados no aquário, o aquário enferrujado, resolveram prometer transformar no campus da UFC. Está lá a placa e até agora nada. Para dar aqui um exemplo, o anel viário começou há 15 anos, Edson, e continua sendo um imbróglio para a vida de todo mundo que mora na região metropolitana de Fortaleza e para a atividade econômica que usa caminhão para cruzar as BRs e CEs do estado do Ceará. O cinturão das águas, né, que não teve nem a sua primeira etapa finalizada. Uma obra dessa de 15, 20 anos, ela acaba custando 3, 4 vezes o preço que ela foi originalmente licitada, por aditivos, por multas, por um conjunto de coisas. O metrô, celebraram outro dia a chegada de um trecho do metrô, esqueceram de explicar que esse metrô é bidirecional. Só um não vai resolver, não. Tem que ser um em cima e um embaixo. Até para aquele trecho não vai funcionar, porque tem um túnel em cima e um túnel embaixo daquele. E a obra continua há quantos? Há 2 décadas, pelo menos. E assim vai. O Ceará virou um parque de desperdícios. Então é muito importante também ter um corte de só planejar investimento com dinheiro em caixa planejado que possa ser começado e que tenha prazo para terminar. Sabe qual o orgulho que eu tenho, Edson? Eu fui prefeito de Fortaleza, eu fiz várias obras, quem acompanhou, quem é daqui, que lhe acompanha, sabe que eu fiz muitas obras de mobilidade, obras caras no sentido que obras que mobilizaram muito recurso público, né, e obras em diversas áreas da cidade de Fortaleza. Não deixei nem uma obra sequer, de centenas que eu comecei, paradas. As que eu deixei em andamento, como por exemplo o Parque Raquel de Queiroz ou a Beira-Mar, que ficou com 65% da obra, ficou com o restante do valor em caixa. Exatamente para dar oportunidade para que o próximo prefeito, que para minha sorte foi um aliado, né, pudesse continuar a obra. Então as obras que eu comecei, todas foram terminadas. É inexplicável você ter aqui no estado do Ceará esse parque de obras faraônicas ou médias e pequenas que não se acabam nunca e que vão gerando um buraco sem fim nas contas públicas do estado do Ceará. Doutor Roberto, infelizmente o tempo terminou. Muito obrigado pela sua disposição de nos conceder essa entrevista. Desejo sucesso na continuidade da sua vida pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Edson. Foi um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você e com os seus espectadores. Obrigado.